Depois de uma longa espera, a multipremiada série de histórias em quadrinhos que narra a saga de Morpheus, o Rei dos Sonhos, chegou às telas da Netflix. De autoria do roteirista e escritor britânico Neil Gaiman, The Sandman foi uma das sagas mais vistas pelos brasileiros desde seu lançamento, de acordo com a própria plataforma de streaming, e rendeu muito assunto nas redes. Desde o começo, as adaptações ao ideário progressista eram evidentes: personagens com etnias e orientações sexuais diferentes dos originais, membros do elenco com pronomes diferentes, entre outras peculiaridades. Houve quem dissesse até que The Sandman serviria só para irritar o espectador conservador. Mas será que isso é verdade? Se a boa arte não pode ser reduzida a uma categoria ideológica, vale a pena analisar a série apenas sob a ótica política ou é possível extrair reflexões mais interessantes? O Quarentena Cult de hoje conta com a participação do Vitor Marques, que é ilustrador, chargista e estudante de storytelling, e com o Ian Roth, que é produtor do projeto cultural Efeito Prisma. Pessoal, muito obrigada por terem aceitado o convite. Sejam muito bem-vindos ao Quarentena Cult. O Jones Rossi, meu editor, está aqui com a gente também. Ele que, para os ouvintes e espectadores do Quarentena Cult, estão mais acostumados com a presença dele, menos com a minha. Faz muito tempo que eu não apareço aqui. Obrigada aos nossos convidados por terem topado participar desse episódio. E eu queria começar, assim, né, correndo o risco de errar, já que eu não sou muito. Minha casa é o Ideias, não é tanto quarentena. Mas eu vou começar, Jones, aqui com a gente. Queria saber o que você achou da série. Eu sei que a gente começa sempre com esse ar mais introdutório, né? Assim, dizendo o que a gente achou da produção em questão. E para depois tocar a bola para os nossos convidados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a série é, né? Para quem for assistir, às vezes não tá acostumado, tal. Enfim, a série fala desse ser que não é um deus, é uma entidade, né? Uma entidade, um eterno, né? Não o eterno da Marvel, é o eterno da DC, da Vertigo, que é o sonho, né? O Sandman. E ele é aprisionado, né? Na série ele é aprisionado e, enfim, enquanto ele fica aprisionado aqui no mundo real, o mundo dos sonhos vai, aos poucos, entrando em colapso. A série quando ele consegue finalmente se libertar, tem as implicações disso, e a partir disso muitas coisas vão acontecendo. O rapaz que faz o sonho, a maioria deles são atores ingleses, né? O rapaz eu não lembro agora o nome dele, mas é um ator inglês. E, enfim, tem as lacradas da Netflix, tem lá o Desejo, que é um ator não binário, trans, não binária, que tem uma parte lá não binária, que tem uma parte lá da série, inclusive, que o cara chama ele de minha Hermane, não é? Minha Hermane, né? Sei lá. Enfim. Mas isso não deve afastar o pessoal de assistir, porque apesar dessas lacradas, a série tem coisas interessantes, porque é um universo criado pelo Neil Gaiman, que é um universo bastante rico, em mitologia, em imagens, em tudo isso. O roteiro é bacana e tem até uma referência a Chesterton, para quem tiver acostumado com os quadrinhos que foram lançados no Brasil pela Panini, pela primeira vez pela Conrad. Eu acho que essa edição que eu tenho até é da Conrad, inclusive. Eu acho a Panini já lançou o Sandman no Brasil? Eu acho que já, né? Se eu não me engano. Essa edição que eu tenho é da Conrad, é antiga já. Tem bastante coisa nessa edição que eu tenho, que é a edição Fábulas e Reflexões, que tem muita coisa em comum com a série. E é interessante porque né, tem até essas piscadelas aí para quem é conservador.
Mas não é só isso. Acho que a moral da série, a moral que fica, pelo menos alguns capítulos, é uma coisa mais assim, mais do que, não digo que é conservadora, mas tem uma moral ali, uma busca por uma decência, uma busca por uma coisa que foge ao que a gente vê tantas vezes nas séries, de uma coisa mais amoral, os personagens amorais da série, né, eles têm, eles eles são os vilões, né? Eles não são eles não fazem parte da turma ali dos mocinhos da história. São os vilões. E tem episódios, aliás, vale a pena ressaltar isso, que principalmente para quem pensa em assistir com filho, não é uma série para assistir com filho, com menor de idade, é uma série para depois dos 18 anos, uma série para E é adultos. desde o começo, né? O próprio quadrinho já nunca foi para crianças, Sim, pelo que às vezes as entendi. pessoas confundem isso, né? É quadrinho, é gibi, é coisa é Turma da Mônica, é coisa da criança. Não, gente, né, é gibi, mas vamos dizer assim, é um graphic novel, uma coisa assim mais elaborada, tal, e é para Não é adulto, né? bonequinho, é action figure. Não é. Mesmo, né, algumas histórias aí de bonequinhos não são para menores de idade, né? Enfim. Então, você mantém isso. Eu fiz uma explicação bem rasteira aqui, porque eu quero mais, apesar de eu começar falando, eu quero escutar os nossos convidados. Eu estou aqui mais como um observador e para depois dar os meus pitacos. Então, enfim, Antônio, Ian, quem quiser passar, quem quiser tomar a palavra, fique à vontade para tirar de mim aqui. Vou passar então a palavra pro Vitor, né? O Jonas falou que ele está como Antônio Vitor aqui para a gente no Skype, mas eu vou passar para o Vitor a palavra então, Igual Vitor. me Eu chamar de queria Aparecido, né? o Jonas Aparecido. Mas, o Vitor, eu queria ouvir, assim, tipo, você pode dar um passo atrás, queria entender o que que é o Sandman, né? Em que contexto que surge esse quadrinho, por que que ele é tão badalado, né? Assim, me lembro que quando eu até me coloco aqui do lugar de fala de quem não leu o quadrinho, né? Não conheço, então, assim, eu fui 100% na hype da Netflix, né? Assim, todo mundo fala bem do New Gaiman, falaram bem da série, eu gosto de fantasia e fui ver. Mas eu me lembro que desde que anunciaram The Sandman, meus amigos que gostam do mundo nerd e tal ficaram muito empolgados. O que que tem nessa série assim que era tão interessante, que faz ela ser tão badalada assim? E o que que você achou da adaptação? Boa tarde, quero agradecer a oportunidade, Maria Clara, Jones. Sandman, ele surgiu num momento cultural específico, certo? Do mundo dos quadrinhos, como mídia. No final dos anos 80, no começo dos anos 80, o mundo dos gibis, ele se reduziu a super-heróis, mas nunca foi assim, certo? Tanto é que na década de 50 você tinha principalmente histórias de horror, que eram as mais famosas, eram as mais vendidas. Você tinha história de faroeste, você tinha romance, quadrinhos de romance, você tinha tudo isso. Mas por uma série de razões culturais que não dá para a gente trazer aqui, o mundo de super-heróis dominou a mídia, certo? O quadrinho é uma mídia como é o cinema, como é a literatura, como é qualquer outra, certo? Então, mas houve uma reação a esse domínio dos super-heróis. Então, o mundo underground dos quadrinhos, dos escritores, principalmente os escritores britânicos, eles adentraram o mercado americano, e nesse mercado americano se destacaram aí alguns nomes britânicos especiais, entre eles o Neil Gaiman. E foi criado na DC Comics o selo Vertigo, que era um selo para ser realmente mais adulto, que era para fugir do universo um pouco dos super-heróis, para trazer temas mais complexos, né? Um ambiente assim mais nihilista, que não é um ambiente muito de super-herói. Super-herói é uma coisa mais esperançosa. Então, o selo Vertigo ele era para ser mais sombrio, mais nihilista, mais pessimista, e para tratar mesmo daquilo que há de pior, né, na vivência humana. É um selo trágico, né, de personagens trágicos. E Sandman, ele se destacou dos outros títulos do selo Vertigo, porque
O Neil Gaiman, em especial, ele tem uma característica que outros escritores de quadrinhos da época dele não tinham, que é o quê? Neil Gaiman lia mais do que quadrinhos, né? Ele não lia só quadrinhos. Então, ele é um cara extremamente erudito. Ele tem livros sobre mitologia nórdica, ele estuda storytelling de forma profunda. E Sandman acaba sendo uma fantasia muito especial, que ela é uma história sobre histórias, né? Se a gente parar para pensar, sonho é nada mais do que uma história. Nossos sonhos são histórias, pesadelos são histórias. E Sandman, nos quadrinhos, ele é chamado de o príncipe dos sonhos, ou o príncipe das histórias, me perdoe. E como príncipe das histórias, né, ele acaba levando a série para camadas de interpretação que vão além do mero protagonista. Ou seja, não é apenas a história do Morpheus sendo uma divindade melhor, é também uma história sobre histórias. É uma história que vai refletir sobre o lugar das histórias na vida humana, né? Ou seja, ela acaba tendo uma dimensão sociológica. Então, o Neil Gaiman, ele não está apenas nos entretendo com o Sandman, ele está nos ensinando. Isso que é uma coisa muito interessante. Tem muita coisa para falar, assim, só a partir dessa sua fala, né? Vamos destrinchar um pouquinho essas coisas. Jones, na hora que você quiser, você interrompe também, faz perguntas. Mas só para a gente passar por todos os convidados, vou passar um pouco agora a palavra para o Ian, mais ou menos com a mesma pergunta, assim, Ian, o que você achou dessa adaptação frente a essas questões que o Vitor colocou, né? E agora eu vou até tomar a liberdade de falar um pouquinho a minha impressão de quem não conhecia a série, mas observando o universo do Sandman, né, que é um universo muito interessante, esse universo dos etéreos, né, dos perpétuos, desculpa, fiz confusão aqui eu tô confundindo com a Marvel, né, assim. Mas enfim, esse universo dos perpétuos, né, até colocando aqui para o nosso ouvinte, são 7 Que é o perpétuos, né? desejo, a morte, o sonho, Destruição. o Então, eu ia ler os desespero. nomes. Ah, São desculpe. destino, imagina, é destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. E eu achei muito interessantes esses nomes desde o começo, assim, porque são elementos da vida humana, né? Assim, como o próprio Victor colocou ali, assim, os eternos, essas palavras evocam elementos da vida humana, elementos da realidade. Então, achei de partida, assim, um universo muito interessante. E essa coisa do niilismo, né? Assim, a gente está muito imerso numa época em que parece que essas obras niilistas do passado estão tomando força. De novo, vídeo sucesso de The Boys na Amazon, né? Parece que a gente tem uma galera gostando muito da Marvel, que tem essa coisa do heroísmo, no final tem sempre um final feliz, mas você também tem essa coisa de, enfim, da gente estar mais atraído por umas histórias trágicas que mostram o que a gente tem de pior. Só que mostrar o que a gente tem de pior, assim, isso eu fiquei pensando assistindo o The Sandman, não necessariamente é ruim, assim, pode trazer uma perspectiva interessante de reflexão, né? Então eu queria ouvir um pouquinho, Ian, o que te chamou a atenção na adaptação, assim, como é que ela reflete esses pontos que a gente levantou até agora? Então, primeiramente, eu agradeço demais estar aqui, gente. É ótimo ter essa oportunidade. Eu já tinha lido Sandman antes, pela influência de um grande amigo que é apaixonado pelos quadrinhos de Sandman também. Eu já sou fã de quadrinhos há muito tempo, mas realmente nunca tinha lido algo tão bruto, né, quanto Sandman, né? É totalmente diferente das revistas em quadrinhos que você costuma comprar numa banca de revista e levar para casa e ler no final de semana. É muito diferente, é muito denso. E realmente é muito filosófico, né? Como o Jones, né, falou aí, existe uma referência a Chesterton na série, não é à toa, né? Porque era um material muito consumido por Neil Gaiman, tanto Chesterton quanto Lewis, quanto Tolkien. Ele gostava demais deles, e ele mesmo disse que foram esses 3 autores que moldaram, né, a personalidade dele e o estilo de escrita dele. E eu acho que, por ler esses autores, o Gaiman ele aprendeu a colocar muito significado nas histórias dele, nos personagens.
nos cenários, nos acontecimentos. E isso torna tudo que ele faz muito rico. E em Sandman, principalmente, porque ele cria um universo completamente novo, que não existia antes, né? Diferente lá dos deuses americanos, que ele pega várias mitologias para contar uma nova história, em Sandman ele cria entidades, né? A partir desses anseios humanos, dessas esferas da vida humana, que são tão básicas, mas ao mesmo tempo tão profundas e complexas. E ele utiliza o sonho, que é chamado de protagonista, mas muitas vezes nem o é. Ele utiliza o sonho para percorrer por esse mundo fantástico, como se o sonho nos guiasse pelos sonhos, né? E nos ensinasse através dessas histórias. Então, cada perpétuo ele tem muita mensagem para passar para a gente. Então, vide aí um episódio na série onde o protagonismo não está no sonho, mas na morte, por exemplo, né? E a gente vê essa esfera tão temida, né, por todo ser que vive, esse momento que nós evitamos sendo retratado de uma forma poética, né? Eu acho que o Gaiman ele faz muito isso, ele trata coisas que são do nosso cotidiano, são do nosso dia a dia, mas são profundas e ele faz isso de forma muito poética. E é o que ele faz com Sandman. E o fato dele estar produzindo a série ali, se eu não me engano, ele roteirizou mesmo, foi o primeiro episódio, o resto da série ele só produziu. Mas o fato dele estar ali encabeçando esse projeto de perto, né, fez com que a série fizesse tanto sucesso, fosse tão bem sucedida em adaptar uma história que não é tão fácil de adaptar, né? Desde que Sandman foi lançado, em 86, todos os fãs queriam que, de alguma forma, essa história fosse adaptada. E nunca foi, porque sempre houve alguma dificuldade, seja ela técnica, seja ela de roteiro, seja, enfim, de atuação. Mas agora isso foi feito e de uma forma muito boa. Alguns episódios ali, eu já li o quadrinho há algum tempo, mas algumas coisas ficam na cabeça e é como se você colocasse a cena da série sobreposta ao quadrinho ali, de tão fiel que é, né? Então, eu acho que a Netflix foi muito bem feliz nessa adaptação do material original, né? Apesar aí de todas as necessidades, às vezes, que a gente fala, né, de lacração e tal, que a Netflix é famosa por fazer, mas muitas dessas coisas já estavam ali no quadrinho do Gaiman, né? Aquelas pitadinhas de acidez que o Gaiman realmente tem. E eu acho que, assim, no geral, no frigir dos ovos, foi muito bem feito. Tanto a história quanto a forma como foi guiado essa adaptação aí acho que, se não me engano, dos 2 primeiros volumes dessas edições novas. As atuações, né? Enfim, é muita coisa para falar, mas eu acho que foi tudo muito bom. E de uma forma a também trazer toda a história de Sandman para um público mais novo, né? Que não viveu aí os anos 80 e os anos 90. Então tem algumas coisas aí relacionadas à forma como a história é contada nos cenários e o que acontece ali diferente, porque nos quadrinhos o Sandman ele acorda em 86, ele se liberta em 86, já na série é agora, né, no presente. Então tem umas mudanças aí que eu acho que são úteis para a narrativa e não o contrário, sabe? Não deixa a desejar. Então, para mim, que chegou próximo ali dos quadrinhos antes, foi muito bom. E eu tive contato com algumas pessoas que não leram o quadrinho, que também gostaram demais. Eu acho que o resultado foi muito bom. E eu posso fazer uma pergunta para você? Você acha que a série tem dá para sentir essa influência da influência das influências que o Gaiman teve na série? Você acha que dá para sentir isso? Eu vejo assim um pouco quando ele retrata, por exemplo, 2 episódios, né? Aquele episódio da lanchonete, né? Que ali as coisas vão tomando um rumo bem macabro, e quando essas pessoas que estavam na lanchonete se reúnem, né, para conhecer o Coríntio, lá naquele evento, em que aquele cara quer cuidar da criancinha lá, né, que se perdeu, e você vê que é um cara assim que ele tenta aparentar uma pessoa boa, né, uma pessoa cheia de boas intenções,
e tudo que ele quer é abusar e matar o menino, né? Então, abusar do menino e depois matar. Então, você acha que dá para fazer essa coisa assim isso mostra um pouco a influência desses autores no Gaiman, ou eu estou pirando aqui, estou fazendo relações infundadas? Não, eu acho que tem. Pode dar spoiler aqui? Pode, eu ia falar porque isso. Nós somos spoiler free, tá? Pode falar. Ótimo. porque a gente espera que o pessoal assista antes. Tem assistido, se não mas se assistiu, tá não perdendo. assistiu, daí já pega o spoiler e não precisa assistir, se for o caso. Verdade. Então, eu acho que tem demais, assim. Nos quadrinhos, não existe tanto essa questão maniqueísta, assim, de bem e mal, sabe? Como foi representado na série pelo Corinthians, né? Que assumiu desde o início ali esse papel de antagonismo e tal. Em alguns momentos ali a Perpétuo Desejo também. Mas tem vários aspectos que eu vejo em The Sandman que nos apontam principalmente para Tolkien. Gaiman falou que ele queria ter escrito Senhor dos Anéis, mas infelizmente não foi ele, né? Foi outra pessoa. Mas o nível de fantasia, a ideia ali dos reinos de cada perpétuo, eu acho que é uma coisa que bebe muito ali de Tolkien, da Terra-média. Eu acho que eu pensei muito isso no episódio da lanchonete, porque no episódio da lanchonete, o que acontece ali é que há um objeto que desperta os desejos e sonhos, né, mais íntimos de cada pessoa, e aquele objeto faz com que aquelas pessoas vão até a última instância dos seus sonhos, né, serem realizados, e isso causa dor, sofrimento, morte e tudo mais. Então há um objeto que causa isso, mas ao mesmo tempo há esse sonho perverso, muitas vezes, no coração dessas pessoas. Essa ambiguidade, esse paradoxo entre um objeto de poder e um mal inerente é uma coisa que é o que guia ali a história do Senhor dos Anéis, né? O anel de poder, e ao mesmo tempo, quando ele tem contato com a alma humana que é corrompida, de repente isso causa um terrível mal. Eu acho que isso é uma das coisas que mais se destaca dentro da série, sem falar aí dos quadrinhos, dentro da série como uma referência tolkieniana, digamos assim, né? E a referência de Chesterton está na própria pessoa do Verde do Violino, né? Que é o Gilbert lá, que ele inclusive cita Chesterton. Além dele ser o próprio Chesterton em figura ali, né? Uma encarnação do grande autor, ele cita, ele fala sobre, e ele até causa no próprio Sandman, né? De forma muito sutil ali, um senso de beleza, de misericórdia, de empatia, e essa descoberta desse perpétuo, que nos quadrinhos, inclusive, o sonho é muito mais cruel e perverso do que ele é na série. Na série ele está de bonzinho demais. Mas a autodescoberta do Sandman, né, também é algo que eu acho que veio totalmente aí desses autores, né, porque ele se descobre de forma poética. Enfim, tem muita coisa. Então eu acho que essas influências não são tão descaradas sempre, como eu acho que foi a do Rubi, né? Mas eu acho que tem demais, dá para ver muita coisa assim dos três autores que são escancaradas aí nas obras do Gaiman, principalmente em Sandman. Eu vou dar meu pitaco. Você ia falar, Jonas? Desculpa. Eu ia fazer uma pergunta para o Vitor, mas dá teu pitaco, que daí eu emendo então, a pergunta eu depois. ia dar um pitaco para passar a pergunta para o Vitor. Vamos ver se tá na mesma linha. Mas quando eu assisti a série, já assim, é claro que a gente esbarra no Chesterton, não tem como você não imaginar que ele tem uma influência sobre o Gaiman. Depois eu fui entender um pouco sobre a influência do Chesterton sobre o Gaiman, como o Gaiman vê o Chesterton, o Lewis e o Tolkien. E parece que o que eu li corroborou a impressão que eu fiquei da série do Gaiman. Parece que o Gaiman está tentando te mostrar um mundo absolutamente nihilista, né? Assim, ele tá mostrando a face da natureza humana mais terrível, mais cruel, mais crua, mas parece que ele está te implorando para você mostrar um caminho para fora dali. É como se o Gaiman tivesse assim: eu sou um niilista, por favor, me convença do contrário. É meio engraçado, assim, parece que ele coloca esses pequenos sinais ali no meio, entre eles o Chesterton. E o que eu acho que é mais interessante no Gaiman é que parece que é um niilista teimoso, que o niilista ele é a negação da realidade, né? Assim,
a negação completa de sentido, a negação completa de qualquer ordem, qualquer virtude, qualquer beleza. Mas em Sandman, inclusive nesse episódio da lanchonete, né, assim, foi o primeiro episódio que me chamou muita atenção, e agora até avançando no spoiler, mas ele é um episódio que trata de um mundo no qual você só diz a verdade, né? O personagem John Dee ali, ele é obcecado traumatizado por mentiras, então ele cria um mundo através de um objeto mágico no qual as pessoas não mentem mais. Então é por isso que as pessoas simplesmente saem manifestando seus desejos mais irreais e loucos e animalescos no episódio em questão. Né? Assim, desde aquele, vou dar um exemplo tosco aqui, mas é aquele exemplo besta de você perguntar, e tudo bem? Não, meu dia tá horrível, né? Assim, as pessoas não são mais capazes de mentir, de contar essas pequenas mentirinhas. Ah, tô bonita, não, tá horrorosa. E o que o episódio mostra para mim, e que me parece que é muito que está no coração do Gaiman, intencional ou não, é que a realidade tem uma ordem, né? A realidade tem uma estrutura, e que quando você quebra essa estrutura do jeito que te der na telha, vai dar algum problema. Ele não tira a ambiguidade, ele não coloca que essa estrutura é sempre bonitinha, ela vai ser mantida de qualquer jeito. Isso eu acho que é o motivo que torna a obra adulta, né? Assim, ele também não vai te dar uma solução simples para isso. Ah, não, tudo bem, é só você ser bonzinho e a realidade fica ótima. Não, ele sempre vai ter ambiguidades, mas ele está mostrando que ele não está colocando um valor positivo enquanto você quebra essa estrutura da realidade, né? Ele mostra que é mais perigoso, é potencialmente pior quando você subverte a estrutura da realidade com relação à forma como a gente diz a verdade, ou a estrutura da realidade com a forma como a gente lida com a morte, ou como a gente lida com qualquer outra coisa. Eu acho que aquele último arco do Vortex é péssimo, porque eu achei que é onde ele se trai um pouco nisso, né? Assim, é onde ele enfia um final feliz ali, meio aleatório, meio esquisito, sendo que podia ter sido um pouco mais denso. Mas é só nesse momento que ele peca. Antes, eu acho que é isso que o Neil Gaiman me passa, assim. Parece que ele é um niilista que está implorando para que alguém o convença de que a realidade é boa e ordeira e ordenada. Mas eu vou passar para o Vitor. Eu queria ouvir as suas impressões com relação a isso, Jones. O que você queria perguntar em cima? Não, eu ia perguntar do episódio que eu achei maravilhoso do cara que ele contempla lá com, não a imortalidade, né? Ele dá 100 anos pro sujeito viver a mais, e daí ele fala, não, vou te encontrar daqui a 100 anos, nesse mesmo bar aqui, e vamos ver se você gostou de viver 100 anos, dependendo do que você me respondeu, eu te dou mais 100 anos, e assim por diante. E o cara, assim, 100 anos lá, os primeiros 100 anos do cara são incríveis, assim, putz, ele fica rico, etc. Então, quando ele encontra lá naquele bar 100 anos depois, isso lá no século 18, 17, acho que começa no 17, 18, etc. Ou talvez antes, século 16. E daí ele encontra o cara teve 100 anos maravilhosos, ficou rico, casou, patati. Daí ele encontra o cara lá 100 anos depois e o cara teve 100 anos de M. Foi assim, foram 100 anos terríveis, ele perdeu a família, ele ficou preso, e ele fala assim, cada segundo desses 100 anos assim, durou uma eternidade de sofrimento. Daí ele pergunta, pô, então quer dizer que você quer morrer agora? Ele, não, amo a vida, acho a vida incrível, quero viver mais, eu quero conhecer mais, etc. Eu acho uma bela declaração, né, de como a vida é legal, de como a vida é um presente, né, de como a gente, às vezes, não dá... Pode parecer um pouco piegas, né, mas não é piegas o jeito que ele conta, é um jeito muito legal. De como a vida é assim, é o maior presente e a gente não sabe muitas vezes o que fazer, o que aproveitar, e tem essa coisa de conhecer, né, de você ir atrás das coisas belas, das coisas que... Enfim, quando ele fala a primeira vez ali, ele ressalta, né, putz, a família, né, aquela coisa de ter uma família, de ter filho, e ele fica arrasado quando ele perde, etc. Enfim, o que você achou desse episódio? Você acha que é uma celebração da vida, como poucas vezes se viu, assim? Eu acho muito legal aquela parte. O que você achou, Vitor? E, desculpa, eu cortei aqui a pergunta da Maria Clara, mas também, antes, responde a pergunta da Maria Clara.
Eu vou tentar responder os dois rapidinho, assim. A Maria Não, Clara não precisa fala... ser rápido, não. Pode. Pode falar e depois a gente passa pro Ian comentar as mesmas questões, assim, tipo, fiquem à vontade. Beleza. Total. Então, a Maria falou sobre o episódio dentro da cafeteria, né? Que eu acho realmente assim, um dos 3 momentos mais geniais dessa primeira temporada. Sandman, ele tem uma coisa... Eu não tive uma educação literária adequada na minha adolescência, certo? Eu lia quadrinhos, era o que me dava prazer, e estudava as obras do ensino médio, que eram obrigadas. Mas quando eu li Sandman... Acho que é uma boa formação, viu? Então, mas quando eu li Sandman, eu fui impactado. Eu falo isso sinceramente, assim, porque eu não conseguia imaginar como alguém podia ter uma imaginação tão divertida, ao mesmo tempo tão séria, como o Neil Gaiman tem. E naquele episódio, ele vai nos mostrar algo que vai além das nossas, de uma visão de mundo infantil, né? Que o ser humano é mais complexo do que os seus meros desejos mais viscerais. Se eu tivesse que fazer uma análise freudiana, amadora, entre aspas, eu diria que o que o Dr. Doom, que é o John Dee, fez na história foi retirar o superego e deixar o ser humano só com o id, ou seja, só os seus impulsos mais bestiais. Então, aquilo ali seria o que aconteceria. Mas o ser humano ele tem desejos complexos, ele quer algumas coisas, mas ele também quer outras. Tudo bem, ele quer ter um prazer imediato, mas ele também quer aceitação social, né? Então, o ser humano, Deus, ele nos criou, de certa forma, assim, capazes de fazer esse discernimento, né? Ele não nos deixou à margem só para os nossos desejos, nossos piores impulsos. E o episódio E eu creio que... Eu acho que isso é muito iluminador para muita gente, né? As mentiras sociais, elas têm seu lugar na nossa visão, na nossa vida, né? Que os nossos impulsos, eles precisam de algum freio, né? E se a gente tirar esses freios, realmente a coisa vai desandar. Eu acho que isso é muito, muito próprio do iluminismo britânico, né? Estamos falando de um autor britânico. O iluminismo inglês, ele é muito pessimista quanto à natureza humana. Ele não acha que o ser humano vai, se você retirar a sociedade, o ser humano vai ser perfeito. Não existe bom selvagem na mente de um inglês. Então, eu acho que esse episódio ele casa muito bem com essa visão pessimista do humanismo inglês. E no episódio exatamente seguinte, que o Jonas sugeriu, nós temos aí um resultado que é uma consequência. Sandman, o sonho, ele consegue o que ele quer, ele se vinga, né? Ele recupera seus poderes, recupera todas as suas joias, mas ele se sente vazio. E o interessante nesse episódio é que ele está em uma crise existencial, e o que é que o Sandman coloca para curar essa crise existencial? Coloca ele para conversar com a morte. Se o Sandman está com um problema sobre o que ele vai fazer da vida, Neil Gaiman vai colocar ele para conversar com a irmã, com a morte. Veja a morte dessas pessoas, né? Pense na vida a partir da morte. E logo em seguida, o episódio vai passar para esse personagem que é realmente fascinante, me fascinou quando eu li ele pela primeira vez, que é um personagem que não quer morrer. Então a gente vê esses paradoxos nesse episódio inteiro, certo? E esse personagem que não quer morrer se transforma no amigo do Sandman. Na verdade, ele é um personagem folclórico, é o judeu errante, ele é um personagem realmente do folclore europeu, e eu acredito que nos Estados Unidos também, ele vingou. E eu realmente acho um episódio genial, em que eu creio que a adaptação, ela dá realmente, Jonas, essa impressão de que esse amor pela vida, né, acaba sendo uma parte da resposta que o Sandman quer encontrar no começo do episódio, né? O propósito, que é assim uma coisa meio existencial, né? Uma resposta meio existencialista, não cabe muito numa visão ateísta. E eu acredito que é uma mensagem assim que leva muita gente a refletir de forma positiva. É como eu enxergo, né? Muito bem. Então, passamos para o
Ian, o que você achou desse episódio, dessa história? Enfim, nos dê sua opinião aí a respeito. Essa primeira parte da série, eu acho que ela realmente é fantástica. A segunda aí, que fala sobre o Vórtice dos Sonhos, né? Que é a adaptação já do volume 2, né? Realmente deixa a desejar, porque ela tem seu papel na narrativa da história, principalmente como mote aí para volume 3 e 4, mas a parte mais filosófica mesmo, mais pesada, mais conceitual, é a primeira parte, né, da primeira temporada, que é adaptada na primeira temporada. O episódio da cafeteria, da lanchonete, como eu tinha falado, ele realmente me chama a atenção, porque ele mostra uma realidade muito crua, assim, do que pode ser a humanidade, né? A humanidade pode ser aquilo. Já foi em vários momentos da história humana, a humanidade foi muito pior do que aquilo ali. Todos os casos que a gente vê nos noticiários dia após dia relatam coisas que acontecem ali de forma muito fria, muito crua. Agora, o que me fascina é quando o sonho, o Morpheus, né, ele chega e explica que o John Dee lá, né, ele está completamente errado, equivocado, né, ele está perturbado por causa das mentiras do mundo e ele quer um mundo cheio de verdades, mas o Sandman explica que não se trata de mentiras, se trata de fantasia, se trata de sonhos. Aquelas pessoas sonham com algo diferente, sonham com uma vida melhor, sonham com paz, com felicidade, sonham com amor, né? E muitas vezes as mentiras que elas contam são justamente para alcançar esse sonho. Elas não querem se desfazer completamente, por exemplo, a esposa não quer se desfazer do seu marido, ela quer ter um casamento feliz, né? Então, quando ele chega e explica isso, e é uma cena grandiosa, né? Assim, enfim, é algo espetacular, assim, fantasioso e tudo mais. Mas quando ele explica isso, é algo muito bom, porque traz uma iluminação, de fato, para o que o Gaiman quer retratar ali, né? Ele faz algo que o Tolkien faz muito, que é muitas vezes inserir narrativas, inserir mensagens, que não é só porque aquelas mensagens estão ali que elas são corretas, né? Então não é porque o John Dee está dizendo assim, não, eu quero um mundo sem mentiras. Isso parece um discurso político. Né? Vota em mim que eu vou tirar a mentira desse país, dessa nação, desse mundo, enfim. Mas quando ele fala isso, ele não está certo. Parece moralmente correto, mas é completamente distorcido, né? Então, eu acho legal como o Gaiman, ele traz essas... ele brinca muito com o imaginário, né? E ele faz isso muito bem nesse episódio, e também no episódio seguinte, porque o episódio, o mais espetacular aí, é que ele apresenta a morte como um rosto amigável, como um velho amigo. Ele vai trazer, nos quadrinhos, eu acho que isso é adaptado para a série também, mas tem algo como o sonho dizendo assim, muitos não gostam da minha irmã é a mais temida entre nós e tal, mas não deveria ser, né? Os mortais não entendem a dádiva da morte, né? E de fato, como ela vai sendo colocada ali, como é pacífico a forma como ela leva os mortais para o mundo dos mortos, né, para o outro plano. E tem até um judeu que ele faz o Shema antes de partir. E ele pergunta, e ele diz, né, meus pais diziam que se eu fizesse isso, né, se eu recitasse o Shema, eu iria direto para o paraíso, eu vou. E ela fala, você vai descobrir o que tem lá, já já. E eu acho isso muito legal porque o Neil Gaiman, ele respeita a religião. Ele é agnóstico, né? Ele é autodeclarado agnóstico. Ele diz que ele é um agnóstico entusiasta, né? Porque quer conhecer as religiões, enfim. Mas ele respeita muito isso, e esses dois episódios mostram isso, como ele respeita uma visão moral de mundo, uma visão de ordem, e no segundo episódio, como ele respeita, né, a própria ideia de um mundo sobrenatural, de uma realidade aquém, transcendental e tudo mais. E o judeu errante, né, o Rob, ele representa também esse desejo de vida, que é um desejo que, apesar da morte ser uma dádiva, e é o que o sonho encontra ali, a morte é uma dádiva, de fato, ela faz parte da ordem natural, ela, como todos os outros perpétuos, né, eles
realmente tudo aquilo que nos faz humano, por mais que muitas vezes isso seja distorcido de alguma forma. Então o sonho pode virar um pesadelo, pode virar, né, um sonho que causa destruição, e aí tem a própria destruição, que é um personagem que vale citar já dos quadrinhos, que é incrível e ainda não apareceu na série, né? Mas os Perpétuos, eles trazem essa realidade da vida humana como uma coisa que tem ordem, tem lugar, né? Tudo. Mas, ao mesmo tempo, o Rob, ele rompe isso, porque ele é humano que não morre. Ele é um mortal, né? Ele é o ser vivo que não morre. E ele não quer morrer, né? Ele quer viver mais, por mais que seja difícil a vida, sofrida, ele quer viver mais, porque a vida é dádiva. E eu acho que isso aponta muito também para a ideia de eternidade, para a ideia de transcendental, para a ideia de perpetuidade, né? Os perpétuos são perpétuos porque existem. Aquele homem, ele começa a ser perpétuo porque ele não deixa de existir. E aí tem um outro personagem nesse mesmo episódio que também é perpétuo, apesar de morrer, mas que o sonho dá uma dádiva de torná-lo eterno, que é o Shakespeare, né? Isso é muito legal, ele aparecer também. Então, essa ideia de que algo nosso reside nesse plano, mesmo depois de nós não existirmos mais, né? Eu acho que o Gaiman trabalha muito com isso também, a ideia de algo que permanece, significado e sentido para as coisas que nós fazemos e tudo mais. Então esse episódio deixa muito isso aí, claro, nítido. De fato, são episódios incríveis dessa primeira temporada. Seria legal se eles adaptassem nessa segunda temporada a história do Norton I, né? Não sei se vocês lembram dessa dos quadrinhos, que é o cara que foi o primeiro e único imperador dos Estados Unidos, autodeclarado, que era um mendigo lá, um cara que estava... Na verdade, era um cara falido, ele tinha um negócio, ficou falido, e nos quadrinhos mostra desespero oferecendo para ele tudo. Mulheres, juventude, enfim, dinheiro, o que ele quisesse, ele poderia realmente se tornar o imperador dos Estados Unidos. E ele fala que não, que ele vive bem, porque ele acaba se tornando um personagem folclórico de São Francisco, ali no final do século XIX, e ele tem o próprio dinheiro, né? E ele troca esse dinheiro por dólar com os turistas que vão para São Francisco, que tiram foto com ele, né, pousam com ele, querem conhecer e tal, eles compram assim como um souvenir. E esse cara existiu de verdade, né? E ele pega a história desse cara e no final, quando ele morre, ele é congratulado, né, pela morte, porque ele manteve a decência dele. Ele não cedeu ao desespero, né? Ele não aceitou toda aquela oferta, né? Que é mais ou menos uma coisa assim até meio bíblica, né? Jesus no deserto, o diabo oferecendo tudo, enfim. Mas e isso mostra para mim um pouco dos valores que estão os valores do Gaiman, né? Os valores que ele preza, os valores que ele acha que são legais nesse caso do Norton, é um cara que, mesmo no ponto mais baixo ali, ele manteve a decência, manteve seus valores, não cedeu ao desespero. Seria muito legal se eles adaptassem isso na próxima temporada, porque tem uma participação do desespero que nessa primeira temporada aparece bem de leve ali num papo com a Desejo, né? Então, é o Desejo, sei lá. Eu ia falar, desejo. Com E Desejo. E é muito boa essa cena, inclusive, né? Pois é. Você vê a paradoxo ali. Sim, Então, enfim, é isso. Eu ia comentar, assim, queria passar a palavra pro Vitor, agora também para depois passar para os dois, ouvir um pouquinho sobre essa natureza da divindade, né? Porque como o Ian colocou, o Gaiman é um agnóstico declarado, mas que ele não foge das próprias raízes, né, judaico-cristãs. Ele assume, usa e faz uma mistura bem interessante, como eu brinquei, pelo menos na minha interpretação pessoal, é isso. Parece que ele está te implorando para convencê-lo do contrário. E eu acho muito interessante porque eu queria entender a natureza dessas divindades que ele coloca, porque isso é um pouco
uma coisa que a gente lê por alto, né? O século XX é o século dos super-heróis, porque ele é o século em que a humanidade está carecendo de heroísmo, né? Assim, você tem Nietzsche, você tem guerra atrás de guerra, morte atrás de morte, então você começa a procurar nas histórias em quadrinhos alguém que te salve, que resolva as suas questões, né? É o século, a era dos heróis. E eu acho interessante porque, assim, ao mesmo tempo, o Gaiman, enfim, são as novas divindades, né? Assim, muita gente vai dizer que os super-heróis eram os deuses do século XX, ou o século XX tentando ele desesperadamente arrumar uma divindade. E o Gaiman cria uma divindade que tem uma natureza muito interessante, assim, pelo menos você vê que a natureza do sonho é diferente da do desejo, e do desespero, né? Assim, eu acho já muito interessante ele colocar desejo e desespero como irmãos gêmeos, né? Assim, isso já revela muito por si só. Outra coisa que eu acho que os produtores da série também miraram no que viram e acertaram no que não viram, né? Assim, colocaram o desejo como o grande vilão da história, né? Assim, o personagem mais individualista, mais autocentrado, né? Que só quer resolver as coisas para si mesmo, é o vilão e anda de mãos dadas com o desespero, assim, esse paradoxo bastante óbvio de que, enfim, desejo e desespero andam juntos, você satisfazer todos os seus desejos leva ao desespero, a ausência completa de desejo também, enfim, né, os dois andam juntos ali. E o sonho parece que ele é uma divindade diferente, né, ou pelo menos ele assume um papel diferente, assim como a morte. Então eu queria entender o que você enxerga, como é que você vê a representação do divino em The Sandman. Nossa, esse seu comentário dá margem a tanta coisa que, assim, muito interessante. Essa questão do século XX, inclusive, é mencionada como em pano de fundo pela prisão do próprio Sandman, né? Então, o sonho foi preso durante 100 anos e o século XX foi uma coisa complicada, né? Então, está aí incluso nas meditações do Neil Gaiman dentro da obra. E o Neil Gaiman, por mais que ele se defina como agnóstico, ele tem uma sensibilidade muito grande à transcendência. Ele só fala de deuses, ele só fala de mitologia. Ele fala isso em vários livros, não é um só, né? Então a imaginação dele, ela está o tempo todo puxando ele para cima. Então um leitor do Gaiman realmente atento vai perceber, alguém que realmente está aprendendo com a sensibilidade do Gaiman vai perceber que o materialismo e o naturalismo como visões de mundo são estupidez total, porque a vida humana ela é um mistério que ela ultrapassa o meramente material e o meramente natural. E eu creio nisso piamente, e apesar do Gaiman ser agnóstico, ele tem essa sede dentro dele, entende? E que ele tá o tempo todo sonhando com tudo isso. E ele, nos personagens dele, ele quer, como você falou, né, os perpétuos, eles são uma espécie de panteão neopagão, um neopaganismo pós-moderno, digamos assim, né? Os deuses no universo de Gaiman, eles podem morrer, eles variam de povo para povo, mas todo ser humano enfrenta a morte. Todo ser humano tem que sonhar, todo ser humano enfrenta o desespero, todo ser humano tem desejo. Os deuses nascem nos sonhos, né? Inclusive. Exatamente. Então, de certa forma, esse panteão que são os perpétuos, eles são mais brutos da experiência humana, digamos assim, nihilista, uma coisa que é da existência humana que ninguém pode escapar, mais em certo sentido até do que os próprios deuses. É assim que eu interpreto, né? Faltou alguma coisa a dizer? Não, eu me lembro que a gente tinha conversado um pouco antes e você tinha me passado uma visão bem interessante sobre a natureza do Morpheus, né? Assim, a descoberta do Morpheus enquanto um deus que precisa servir para encontrar um sentido. Perfeito. Morfeu, ele tem uma personalidade, certo? O Gaiman, ele tem essa coisa de entidades antropomórficas. Eu acho que isso ele bebe muito no C.S. Lewis, inclusive.
o Sandman, ele não é um bom personagem no sentido de ser uma boa pessoa, né? Ele é autocentrado, ele é egoísta, ele só pensa no próprio reino, ele só pensa no próprio sonhar, né? Na sua própria função. E quando ele tem a sua crise existencial, a resposta da morte para ele, o que a morte quer fazer ele lembrar, é que ele precisa servir ao próximo, e que esse é o propósito dele, né? Isso, assim, é uma mensagem que, como a obra não é distintamente cristã, é uma mensagem um pouco existencialista, digamos assim. Ele dá o salto do niilismo para o existencialismo e que o sentido da vida é servir ao próximo. Só que servir ao próximo, na verdade, não é uma coisa muito original dos existencialistas, né? Eles estão imitando o cristianismo. Assim, Jesus, ele foi o Deus que se fez homem, que lavou os pés dos apóstolos, né? Ele veio para servir. Então, há ainda nesse ambiente pós-moderno essa visão de beleza de uma ética cristã, digamos assim. É assim que eu enxergo, né? Então, ele quer pegar emprestado um ensinamento cristão para dar sentido à realidade. No fim das contas, não é consistente, mas é o que ele busca. E eu creio que o Sandman, no final das contas, acaba sendo um ícone, digamos assim, um avatar realmente do homem moderno nihilista, né? Do homem que quer se encontrar, que quer encontrar um propósito. É assim que eu enxergo o Sandman. E eu vi as suas Massa. considerações, Vitor, sobre essa questão do Sandman e com relação ao divino, né? E depois a gente vai passar para vocês fazerem as considerações finais. Para mim? Isso. Ah, desculpa, Ian. Não, tranquilo. Então, eu acho assim que o Sandman, ele realmente transmite aí alguns conceitos de divindade, né? Realmente fazendo uma mistura entre várias visões religiosas acerca do sobrenatural. Mas, assim, não tem como fugir do fato de que, estando no Ocidente e sendo um inglês, um bom inglês, eu acho que ele teve muita proximidade, inclusive, com o cristianismo durante sua infância e adolescência, né? Além de ter como referência literária os maiores escritores cristãos, toda a história, assim, né? De ficção e fantasia. Então, não tem como fugir. Eu tomo, por exemplo, ali adaptada na série a disputa entre o sonho e Lúcifer, né? Nos quadrinhos é um pouco diferente, mas assim, eu inclusive gostei mais da adaptação na série do que nos quadrinhos. Eu acho que ficou Virou meme o negócio. mais interessante. E, gente, aquilo ali, o que acontece ali é uma ressurreição, né? O sonho assume ali uma de forma, se dá para fazer uma analogia, né? E eu acho que me parece que é feito assim, né? Mas assume uma figura de um tipo de Cristo ali ressurgindo, né? Depois de ser tomado pelas trevas, ele ressurge e ele fala: "Eu sou a esperança", né? E o diabo é derrotado pela esperança da ressurreição dessa entidade. Assim, de onde vem isso, né? Então, para mim é muito claro que o Neil Gaiman, como eu disse, além de respeitar muito a religião, além de respeitar muito a cultura, né, cristã enfim, que formou o Ocidente, ele tem esse olhar muito atento para o significado das coisas, né? Ainda que ele não creia de forma pessoal naquilo que um cristão crê, que é a ideia de uma realidade transcendental, de que o mundo material não é tudo que há, de que há um Deus de fato, um Deus que se relaciona pessoalmente com a sua criação e se relaciona de forma tão íntima e pessoal a ponto de se encarnar e viver entre aqueles que criou. Apesar dele não crer pessoalmente nisso, ele entende o significado disso. Ou pelo menos ele parece entender muito bem. Talvez Lewis, Tolkien e Chesterton entraram tanto na mente dele que, sem ver, ele faz isso. Mas ele parece entender muito bem o significado das coisas. Né? Entender o significado de ordem, entender o significado de que o ser humano
ele precisa de algo além, ele não termina aqui, né? Tem até uma parte ali na segunda parte da primeira temporada, né? Um momento, eu acho que não foi tão bem construído quanto poderia ser, mas onde a Alita, né, que é aquela amiga da Rose, ela se encontra com seu marido já falecido nos sonhos, no mundo dos sonhos, né? E a gente descobre que, na verdade, ele, que era um fantasma, sai do mundo dos mortos e vai para aquela realidade ali dentro do sonhar, e ela sai do mundo dos vivos, dos despertos, e vai para o sonhar, eles se encontram ali, né? E eles têm uma vida ali. Eu acho que isso revela muito dessa ideia de que da ideia de não finitude do ser humano, né? O ser humano, ele não pode acabar naquele momento ali onde o seu corpo para de funcionar, né? Não é bem assim, as coisas não funcionam assim. E tudo isso é transmitido de várias formas no decorrer da história de Sandman, né? E também como foi adaptado na série. Há algo além, há algo que de fato não está aqui na matéria, não pode ser provado, não pode ser matematicamente calculado. E do outro lado, isso também é verdade, os sonhos que se materializam, né? Eu acho que isso também mostra muito do que... Porque o sonhar, ele existe, isso que é o legal. Em nenhum momento o Sandman fala assim, o mundo real e o mundo dos sonhos. Não, é o mundo dos despertos e o mundo dos sonhos. Porque o mundo dos sonhos também existe, ele é real. Por exemplo, a biblioteca lá da Lucienne, né? É uma biblioteca de livros não escritos. Eu acho que isso é fenomenal. De onde que veio o Senhor dos Anéis? Antes dele ser materializado, ele já existia de alguma forma. Eu acho que a forma como o Sandman transmite isso, de que os mortais, eles não terminam no mundo material, né, no mundo dos despertos, aqui não contém tudo que existe. Existem coisas que não estão aqui. E até as coisas, antes delas serem materializadas, antes delas virem à existência, né, elas já existem. Eu recentemente vi, fazendo uma analogia distante, mas recentemente eu vi aquele Pacto Brutal, né, da HBO, e tem um momento que a Glória Pérez ela fala o seguinte, que depois que você tem um filho, você olha para a sua vida mesmo antes de tê-lo e você não consegue se enxergar sozinho mais. Parece que o seu filho sempre existiu, sua filha sempre existiu, mesmo antes de você tê-lo. Eu acho que é muito isso, assim, né? Quando você vê uma vida vindo à existência, isso faz muito sentido. Poxa, não é como se ela existisse num outro plano e viesse à vida, né? Não é essa a ideia. Mas não tem como aqui ser tudo que existe, né? E o Gaiman transmite isso de uma forma fenomenal. E diferente dos deuses americanos, que eles passam a existir depois que o ser humano imagina eles, as entidades, os perpétuos, eles existem antes, né? Os deuses lá na mitologia de Sandman, eles passam a existir, mas essas entidades não, elas são mais antigas e perpétuas de fato, né? Muito bem. E Vitor, o que você recomendaria, Vitor e Ian, o que vocês recomendariam para quem quer conhecer mais esse universo, não só de Sandman, mas também o universo do Neil Gaiman? Vitor está de microfone desligado. Isso acontece direto, viu? Então não tem problema. É raro, mas acontece muito. Olha, eu recomendo fortemente quem nunca leu Sandman a ler, certo? Não se restringe pelo fato de ser um gibi. É uma história realmente tocante, tem muitas coisas tocantes, muitos momentos assim realmente humanos na série. É boa literatura, tanto é que Sandman é a única história em quadrinhos até hoje a ganhar um prêmio de literatura. E não foi por acaso, foi merecido, certo? Não tenha medo, principalmente nos quadrinhos, não tem problema de lacração, então você não tem que se preocupar muito com isso, apesar de haver realmente assim personagens complexos, ambíguos, em situação humana não muito ideal, digamos assim, mas isso só torna a obra ainda mais interessante. E Deuses Americanos também é uma obra interessante, é uma reflexão sobre os Estados Unidos, né? Ela tem muitos insights ali que eu gosto bastante, são as obras que eu mais indico, né, por enquanto.
E eu quero agradecer a oportunidade também a todos vocês, tá? Muito bom estar aqui. Valeu, a gente espera que você participe mais aí no futuro. Com certeza. Com certeza a Maria Clara vai chamar vocês novamente. Se tiver a segunda temporada, já estamos aí. Maravilha. Ian, o que você recomenda, então, aí para o pessoal? Aliás, Vitor, você falou, não tenha medo porque é gibi. O único medo é que esses gibis, hoje em dia, né, os caras estão cobrando o olho da cara, né? O olho da cara, é porque fazem tudo em edição com capa dura, ou é um papel melhor, tal, coletânea. Daí, quando você vai ver lá, eu tenho aqui o Watchmen, eu tenho, né, aquela edição que é capa dura, tal. Mas muito eu ganhei da época que eu cobria quadrinhos lá atrás, então eu não gastei tanto assim, mas quando eu vou comprar é dureza. Dói no bolso mesmo hoje em dia. Dói no bolso, é verdade. Ian, o que você recomenda do New Game aí para o pessoal que quer conhecer o universo, o multiverso gaymaniano? Não, então, eu acho que, de fato, as obras as mais conhecidas e eu acho que as mais bem desenvolvidas, de fato, é Sandman, Deuses Americanos. Deuses Americanos eu indicaria direto para o livro. É uma experiência literária absurda, assim. O Gaiman, ele escreveu enquanto ele viajava pelos Estados Unidos, né? E ele fala, apesar de ser inglês, que ele ganha uma propriedade ali, né, de falar sobre a história americana. E ele está viajando de carro e algumas vezes eu acho que de trem, enfim. E ele vai escrevendo. E você gosta da série da Amazon? Então, eu acho que ela começou bem na primeira temporada, mas depois desandou, assim. Eu não curti muito, não, como foi acontecendo as coisas ali. Eu acho que não foi bem dirigida, né? Uhum. Mas a primeira temporada é até legal, é divertida. Dá para você tirar algumas coisas bem legais também, mas o livro é uma outra coisa, assim, é absurdo. A experiência literária é outra. E Sandman também, assim. Assistir a primeira temporada é um deleite, de fato. Mas não dá, gente, para esperar a segunda temporada. Você tem que ir atrás dessa história que fica cada vez melhor, assim. Vocês não têm noção do quanto o negócio vai escalonando, se tornando mais grandioso e mais bonito em vários aspectos. Algumas pessoas, talvez, se forem ler os quadrinhos, vão perceber algumas mudanças ali, principalmente de estilo, né? O Vitor pode falar um pouco mais sobre isso, talvez, mas o roteiro, a história é o ponto central e realmente é de se deliciar. E aí tem um livro bacana para quem gosta de mitologia mesmo. Tem um livro do Gaiman sobre mitologia nórdica que eu gostei muito também, foi uma experiência bacana, bem diferente, assim, ele tem uma outra forma de contar histórias, né? Então eu acho que são as melhores coisas aí de Neil Gaiman para se buscar atualmente. Estão falando num relançamento aí de The Sandman, quem sabe fique mais barato, ou pelo menos mais fácil de encontrar, né? Porque tá difícil também. Tem essa também. Então é isso, gente. Com isso, nos despedimos de mais um podcast Quarentena CUT, podcast, videocast, agora nessa edição organizada pela Maria Clara Vieira. Muito obrigado, Maria Clara, por nos trazer o Sandman, que eu, no começo, eu não tinha gostado. Eu tinha... Estava implicando com tudo, mas depois eu assisti com calma, fui adiante e valeu a pena. Então, recomendo para todos também aí que assistam. Para quem tem que ir com um pouco mente aberta, né? Porque Netflix é aquele negócio, eles mudam muita coisa, mas, enfim, vale a pena começar pelos quadrinhos e depois passar para a série que a Netflix fez. Pelo menos eu acho que essa é a visão que eu tenho aqui. Pessoal, obrigada pela participação, obrigada, Vitor, obrigada, Ian, obrigada, Jones, aí, por ter me deixado liderar e cuidar desse episódio aqui no Quarentena Cult. Espero que o nosso ouvinte, nosso espectador tenha gostado. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês gostem de The Sandman e continuem acompanhando não só o Quarentena, né, mas lá principalmente o nosso Ideias na Gazeta do Povo, que a gente tem reflexões bem interessantes sobre outros fenômenos culturais. Temos um texto recente sobre The Boys, que está bem interessante, que fala um pouco dessas coisas que a gente falou aqui, cultura pós-moderna, como é que ela é representada. Que eu acho que no final das contas, sendo conservadores, sendo cristãos, como quer que você se declare, o legal da arte é isso, né? Assim, muitas vezes dentro do inesperado, dentro do que, entre muitas aspas, vem de um mundo que não é
comum a gente conseguir tirar essas coisas interessantes, e eu acho que isso é, inclusive, a grande mensagem cristã, uma mensagem de contato com a realidade. A realidade, ela é muito maior do que a ideologia, e ela sempre se impõe às ideologias, quando a gente respeita. Então, acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Quem gostou aí, Valeu, deixa o like, deixa o comentário também. Se não gostou, pode criticar, deixa o comentário, manda aí a sua percepção da série. E assine a newsletter do Ideias, lá na Gazeta do Povo, no site da Gazeta, que daí você recebe mais dicas culturais. E quando sair o podcast, você também vai ficar sabendo ali no teu e-mail quando sair. É isso. Tchau, tchau e até a próxima.